Olá, sejam bem-vindos à temporada ariana, a chama que inicia a jornada. Em 20 de março, o Sol ingressou em Áries, abrindo as portas do novo ano astrológico. Essa temporada segue até 19 de abril, marcando o início de mais um giro da roda zodiacal, o renascimento de um novo ciclo de transformações na natureza e também da nossa consciência individual e coletiva. Áries é o primeiro signo na roda zodiacal. Ele vem depois de Peixes, que fecha o ciclo, e passa o bastão para Touro, que dá sequência à jornada. Áries é a faísca que acende, então, o fogo da origem, simboliza o nascimento do eu, o ponto de partida dessa jornada evolutiva da alma, o impulso primordial da existência que rompe com a inércia e que clama pela sua presença no mundo. Com uma energia de ação e de iniciativa, esse signo representa por excelência os novos começos. Bora saber mais sobre as características simbólicas e as peculiaridades energéticas desse período para melhor vivenciar os seus desafios e oportunidades? Eu sou a Érica Fernandes Pinto e esse é mais um vídeo do canal Valores Culturais da Natureza, da nossa série sobre espiritualidade ecológica, onde a gente une mitologias arquetípicas, o olhar terapêutico da astrologia e de outras linhas de conhecimento, com a sabedoria ancestral dos ciclos da natureza. Nesse momento do ano, a natureza no hemisfério norte desperta com a chegada da primavera, a estação da renovação, da fertilidade e do renascimento da vida após o ciclo do inverno. A energia que estava guardada no interior, ela passa a fluir para o exterior, com expansão, com ação. Áries é a energia primordial no ciclo da vida. É a força que está nos brotos, quando os animais saem da toca depois do período de recolhimento, nas águas que correm mais rápidas, com o degelo das neves e por aí vai. Enquanto isso, por aqui na Terra Brasilis, no hemisfério sul, a gente tem a entrada do outono, que marca o período de colheita e de preparação para o recolhimento com o ciclo do inverno. A energia por aqui, ela começa a fluir do exterior para o interior, com uma introspecção ativa, um período de reavaliação e de poda daquilo que não serve mais. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o equinócio do outono, para quem quiser aprofundar nesse conhecimento. Vou deixar o link na descrição. Mas independente da gente estar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, Áries representa, então, esse brotar da vida, a primeira respiração, o nascimento. Áries é um signo regido pelo elemento fogo, que representa a vitalidade, o entusiasmo, a ação, a inspiração, mas ele é a centelha do fogo, aquele fogo inicial, ainda instável, pequeno, mas cheio de potência. Dentre os outros signos que são associados ao elemento fogo, ele é o cardinal, justamente aquele que dá o início, o impulso criativo. Áries carrega uma polaridade yang, masculina, direcionada para a ação, é expansivo, é afirmativo. É como se fosse a locomotiva do trem que puxa os outros vagões e coloca todo o resto em movimento. Considerando o corpo humano, Áries rege a cabeça e o rosto. E o tempo psicológico de Áries é o presente, é o agora. Ele é a criança do zodíaco, que traz alegria, vontade de experimentar o novo, a espontaneidade, a inocência, de ver a vida como um mar de possibilidades. Aquela que diz: eu tô aqui, me olhem, e se joga no mundo com entusiasmo e ousadia. Já o planeta regente de Áries é Marte, o deus da guerra, da ação, da força vital e também do conflito, da agressividade. Representa a coragem, o instinto de sobrevivência e a capacidade de lutar pelo que se quer. Marte é o princípio que nos impulsiona a agir, a conquistar e a defender o que importa. É o arquétipo do guerreiro e também do pioneiro. Numa abordagem mais psicológica, Áries representa o impulso do eu sou, a afirmação da individualidade, da própria existência, a nossa vontade, a ânsia de conquistar independência e de fazer as coisas por conta própria. É um arquétipo ligado à ação,
a iniciativa, a coragem de começar mesmo sem saber onde uma coisa vai dar. Uma força combativa, enérgica, de autonomia, que briga pelo que quer e pelo que acredita. Um símbolo de liderança e das qualidades de um bom líder, aquele que encabeça, que dá início às coisas, muitas vezes dando a sua própria cabeça a prêmio. Algumas outras características atribuídas a esse signo são a espontaneidade, a objetividade, a paixão pela vida e o espírito conquistador, a competitividade, a inquietude, a impaciência, o empreendedorismo e a valorização da liberdade. O símbolo de Áries é tipo um Vzinho, que representa os chifres do carneiro, mas também o movimento ascendente da energia vital. A constelação de Áries está associada a uma história da mitologia grega centrada na figura de um carneiro de ouro alado. Segundo o mito, uma deusa da névoa e das nuvens estava preocupada com seus filhos, que sofriam nas mãos da madrasta, e suplica ajuda aos deuses para salvá-los. Atendendo a esse pedido, o deus Hermes envia esse carneiro mágico com uma lã de ouro para resgatar as crianças. Ele foi enviado dos céus como uma criatura divina com uma missão específica, né, de conduzi-los em segurança até a ilha onde seria o seu destino. A história é longa, mas em resumo, o carneiro resgata os irmãos, carrega eles pelos ares, fugindo em perseguição. Durante o voo, no entanto, a menina cai no mar, em uma região que passa a receber o seu nome, Mar de Eli. E o menino sobrevive e chega ao destino, a Cólquida, onde, em agradecimento, Hermes sacrifica o animal que o salvou em honra a Zeus e entrega a sua lã mágica ao rei daquela ilha. Após a sua morte, Zeus eterniza o carneiro nos céus como a constelação de Áries, homenageando o seu papel heróico. A lã dourada é então pendurada em uma árvore sagrada e fica sendo guardada por um dragão. Torna-se um símbolo de poder, de proteção divina e de missão espiritual. Depois ela vai virar o famoso velocino de ouro, uma relíquia sagrada com propriedades mágicas, um tesouro de valor incalculável que só poderia ser conquistado por quem estivesse pronto para enfrentar grandes desafios, ou seja, um verdadeiro herói. Mais tarde, o Velocino de Ouro se torna o centro da famosa jornada de Jasão e os Argonautas, um dos mais célebres mitos heróicos da Grécia. Jasão é um herói que foi criado por um centauro após ser banido do seu reino pelo próprio pai. Para recuperar o trono que lhe foi roubado, ele precisa conquistar o Velocino. E aí ele reúne um grupo de heróis, que são chamados de Argonautas, e parte para sua jornada. A história é longa e tem vários filmes contando ela, mas o mito envolve uma série de provações, ajuda dos deuses, alquimia simbólica e o amadurecimento do herói. O Velocino e, por consequência, a constelação de Áries passam a representar, assim, um símbolo das missões heróicas que iniciam as jornadas verdadeiramente transformadoras, algo que só pode ser alcançado com coragem, com aliados e com autoconhecimento. Além do carneiro, que representa ousadia e enfrentamento, tem outros animais de poder arquetípicos associados a Áries, como o falcão, uma ave de rapina que também é símbolo de coragem, de determinação e de visão, e o cavalo selvagem, um símbolo por excelência da liberdade e do movimento. E Áries também está associado com uma ave mitológica, a fênix, que parece com uma águia, mas que renasce a partir das próprias cinzas depois de ser consumida pelo fogo. Outras analogias da natureza com as características desse signo são o raio rompendo as nuvens num rompante de força, som e brilho, ou o processo silencioso da semente que se abre na terra para brotar e que cresce delicadamente para sair na superfície do solo. Pode ser também o eclodir de um geyser, quando as águas quentes saem do subsolo, ou o despertar de um vulcão. Esses são fenômenos geralmente considerados sagrados por muitas tradições, e muitos lugares onde eles acontecem são considerados lugares sagrados, diga-se de passagem, assim, por essa associação com as forças que acendem e que criam a vida. Na perspectiva do autoconhecimento, uma das coisas que a força de Ares nos inspira a aprender
É a coragem de ser quem a gente é e ocupar o nosso próprio espaço no mundo, mas a partir de uma ação consciente e autêntica que reconhece a nossa essência. Ares também traz a questão da conquista da independência como um valor importante. Essa força também nos fala da conexão com a vontade para dar o primeiro passo, para iniciar novos projetos e para trilhar novos caminhos em direção aos nossos sonhos e objetivos. Também nos lembra que isso envolve sair da zona de conforto e muitas vezes nos desapegar dos ambientes conhecidos, dos grupos que nos são familiares, enfrentando o desafio do desconhecido e também da solidão. Ares nos fala da ousadia e da criatividade que são necessárias para superar alguns desafios e ultrapassar alguns obstáculos. Coisas que podem nos gerar medo, mas como diz Braulio Bessa num lindo cordel sobre o tema, toda coragem precisa de um medo para existir. Então, a gente tem que ir com medo mesmo. O medo faz parte, mas ele deve ser colocado no lugar dele, que não é na nossa frente, impedindo de olhar a vida e caminhar em direção a ela, obstruindo a nossa jornada, e sim atrás de nós, nos lembrando que devemos agir com cautela. Áries nos fala também de aprender a lidar, a reconhecer e a respeitar a nossa raiva. Esse é um tema que eu estou estudando aqui no momento, com várias questões envolvidas. Mas a raiva é colocada como uma energia sagrada. Ela pode ser destruidora, mas ela também pode ser uma potência transformadora. A gente pode lidar com a raiva como uma bússola, buscando perceber o que ela está tentando proteger. E a partir disso, guiar os nossos caminhos de uma forma construtiva. Outra dica aí, Ariana, é alinhar a nossa ação com a nossa essência. Só que nessa busca pela nossa autenticidade, a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito e também de não querer agradar a todos. E uma grande, se não a mais poderosa força que pode nos ajudar nesse processo é a conexão com a espiritualidade, a nossa nutrição de confiança e de fé que nos dá coragem, que no fundo guarda no interior da palavra orar e agir. Então, essa associação. Mas vamos lá, nem tudo é bonitinho, né? Se a luz de Ares nos fala de coragem, de iniciativa, de ação, de autenticidade e de liderança, Ares também tem o seu lado sombra, como tudo, como todos. E o que está na sombra de Ares? A impulsividade, a impaciência, a agressividade, o egocentrismo, a competitividade e por aí vai. Quem tem experiência com fogo sabe que mexer com ele exige sabedoria e cuidado. Por um lado, para não se deixar ser consumido pelo próprio fogo, e por outro lado, também não queimando aquilo que é precioso para nós. Uma outra questão também é a gente não ser fogo de palha, aquele fogo que acende rápido, dá um clarão, mas que não se sustenta. Então, é preciso ponderação, saber se autogerir e gerir essa força para que essa energia não seja consumida rápido demais, colocando nas ações a energia na medida certa. E não é à toa que Ares é representado por um carneiro, aquele que vai com tudo. Nada mais ilustrativo da força agressiva de Ares do que dois chifrudos batendo cabeça para ver quem tem a cabeça mais dura. Então, a sombra de Ares, ela se revela quando o impulso da ação se transforma em imposição. O desejo do ser, do eu, não pode se tornar uma negação do outro, e nem as nossas verdades se transformarem em armas de guerra. A impulsividade de Áries pode gerar também impaciência e uma visão assim muito imediatista, que precisa ser ponderada. Às vezes o outro pode estar lá de boa e a força ariana já chega dando chifrada, querendo tudo para agora, vamos, levanta já. Um dos desafios, então, para quem está tomando essa força, está em considerar o tempo dos outros e também pensar nos seus próprios projetos a longo prazo. E a gente lembrar que o calor do fogo e a arrogância podem machucar, ainda que sem querer. Isso inclui também perceber
quando estamos lidando com obstáculos que são muito maiores do que nós e que não é a força da ação individual que vai ser suficiente para modificar ou para mover. A solução, então, para os desafios diários e para os seus desequilíbrios está justamente no seu signo oposto e complementar, nas características do signo de Libra, que tem a ver com a questão do equilíbrio. Já tem um conteúdo aqui no canal sobre esse signo e as forças e as energias dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Esse eixo formado pelos signos de Áries e de Libra nos fala do caminho da criação e ele trata do equilíbrio entre a afirmação pessoal e o relacionamento com o outro. Se Áries é o eu sou, Libra é o tu és. Os dois se equilibram. Áries sem Libra é individualismo e Libra sem Áries é anulação. Áries cria, dá o primeiro passo, mas é Libra que dá forma e beleza a essa criação, acolhendo a alteridade, ensina o caminho da escuta, um olhar mais atento para o outro, a ponderar as nossas vontades antes de agir, buscando senso de justiça, diplomacia, em prol de uma convivência mais harmoniosa. Integrar esse eixo na nossa vida é aprender a se posicionar sem perder o respeito pelo outro, fazendo uso também do que se chama de verdade benevolente. Tem alguns convites importantes da temporada ariana. Um deles está em rever as nossas metas. E às vezes, em meio a dúvidas e uma variedade de opções, a gente se perguntar o que eu realmente quero iniciar agora. Avaliar não só o que ressoa com a nossa essência e verdade interior, mas também o que é útil e necessário para os outros nesse momento. Então, fazer os planos para colocar as coisas em ação, dando os primeiros passos. Só que às vezes a gente quer dar alguns saltos e parece que não consegue, né? Que não vai. Cabe aí, então, muitas vezes, um processo terapêutico, né? De autoanálise, assim, buscando compreender quais amarras ou pesos do passado ainda nos prendem e dar um jeito, usar as ferramentas disponíveis aí hoje em dia para romper com essas correntes. Avaliar também se a gente não está se propondo a vencer sozinho desafios que às vezes são muito maiores, né, do que as nossas forças conseguem dar conta e precisa de algo um pouco mais elaborado para isso poder acontecer. E lembrar que nem todo nascimento precisa ser uma explosão, nem toda ação precisa ser uma revolução. O início ele pode ser suave, um silencioso germinar, e como uma criança, a gente pode começar dando pequenos passos e trazendo para nosso dia a dia e para essa nossa caminhada mais alegria e mais leveza. Processos de autoconhecimento são importantes porque as cascas que a gente vai formando ao longo da vida para nos proteger também nos limitam. Uma semente não consegue germinar sem romper a casca, assim como uma borboleta não pode voar sem romper o casulo. Lembrar também que tudo que está nascendo é frágil, precisa de atenção e de cuidado para conseguir crescer. Uma nutrição de qualidade, constante, com carinho e por aí vai. O autocuidado, então, também tem que fazer parte desse processo. A coragem de existir, ela já é por si só um ato sagrado. E Áries nos convida a gente a olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, escutar o nosso corpo, olhar o que está doendo, o que está sob estresse, o que está sob tensão, lembrando que guerreiros e guerreiras também merecem descanso e flores. Essa temporada também nos convida a movimentar o nosso fogo interno, praticando atividades que canalizam essa energia, exercícios, esportes, dança, exercitar também a nossa sexualidade, movimentar o corpo. Esse é o nosso veículo desse fogo vital. Respirar antes de agir, lembrar que nem todo impulso é sagrado, nem toda guerra é nossa, nem toda batalha precisa ser vencida. Lembrar que a força também pode ser sensível e que a gente pode cultivar a ternura junto com a coragem, lutar pelos nossos ideais com leveza. Nesse contexto, a presença é potência.
E a gente pode fazer uso de todo um ferramental que existe aí de técnicas de respiração, de meditação, yoga, para acalmar a mente e acolher o coração. Ares nos conecta com a força bruta da natureza, o impulso que move a vida, e nos convida também a olhar para questões ambientais. Em uma visão ecológica, essa energia lembra que as nossas ações precisam estar alinhadas a uma consciência coletiva de cuidado com a nossa terra comum, com o nosso planeta. Cuidar da nossa casa também é um ato de coragem. E ninguém representa melhor isso do que os povos indígenas e as comunidades tradicionais do nosso Brasil. Ares finda o seu ciclo solar em 19 de abril, que é uma data que foi instituída em homenagem aos povos indígenas, que tantas batalhas enfrentam ainda hoje para ter direitos mínimos reconhecidos com relação ao seu território, sua cultura, seu modo de vida. Então, eu desejo que nessa temporada ariana, quando vários movimentos sociais importantes estão acontecendo, a gente tem o Dia dos Povos Indígenas, o Dia da Água, o Dia da Terra, a gente possa se conectar mais a essas causas e que você também se sinta instigado a conhecer mais sobre os nossos povos originários e aqueles que formam as nossas raízes enquanto nação, sobre a sua história passada e atual e juntos nos alinharmos para construir uma perspectiva de futuro que seja mais justa, mais humana, mais bela, onde a proteção da nossa natureza é um fundamento, mas em conexão com esses grupos sociais que com ela convivem e também a protegem. São muitos temas que essa energia ariana nos instiga, temas que têm diversas camadas que podem ser exploradas. Me deixa saber aqui nos comentários o que que você mais gostou, o que que lhe causou inquietudes e o que que você gostaria de saber mais, que a gente vai dando continuidade aí à nossa jornada. E não se esquece de se inscrever no canal e também compartilhar com quem mais possa se interessar por esses assuntos. Afinal, a roda ela está só começando a girar. Para finalizar aqui, eu gostaria de lembrar assim que Áries é esse fogo que acende a vida, o impulso que vence as barreiras da estagnação, mas a centelha que dá início a tudo isso, ela precisa ser acesa primeiro dentro de nós. E isso começa com o nosso sim para a vida, para os nossos sonhos, com todos os seus desafios. É uma aventura. E esse cuidado, né, que precisa ter para que esse fogo vá crescendo de forma benéfica, com o tempo, com a constância, com cuidado com nós mesmos, com os outros e com a nossa natureza. Porque no final das contas, a verdadeira coragem nada mais é do que agir com o coração. Até a próxima.